Boa noite, pessoal. O meu nome é Aguinaldo e esta história aconteceu na fazenda dos meus avós, no verão de 2018. Eu estava sozinho em uma noite, já que os meus avós estavam fora. Eu estava sendo pago para cuidar da fazenda por algumas noites. E na última noite, eu estava assistindo TV na sala, quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo de fora, no campo de milho. No começo, eu cheguei a ignorar, pois eu pensei que fosse provavelmente algum animal. Foi até que eu comecei a ouvir todas as vacas começarem a mugir, tudo ao mesmo tempo. Normalmente você ouviria talvez uma vaca ou outra mugir de cada vez, mas quando todas as vacas começam a mugir, é porque algo está errado. Pode ser algum predador ou alguém que teria que assustá-las para fazê-las enlouquecer assim. Eu era o único da fazenda. Era o meu trabalho ver o que estava acontecendo. Então, eu fui ao armário, peguei um casaco para sair. Mas justo quando eu estava prestes a sair, eu ouvi um grito de vaca muito agudo. Eu fiquei parado por um tempo, tremendo nas minhas botas. Algo terrivelmente errado estava acontecendo com as vacas. Subi imediatamente correndo as escadas até o quarto do meu avô. Embaixo da cama dele, sempre mantinha algumas armas. Carreguei o seu rifle de caça e fui para fora, mesmo com medo. A vaca ainda não parava de mugir, então eu fui para o celeiro verificar. Mas não havia nada fora do comum. Todas as vacas ainda estavam lá. Foi então que eu caminhei mais um pouco, e eu pude notar que, de fato, estava faltando uma vaca na baia. Mas não fazia sentido. Eu estava certo que ela estava dentro da baia da última vez que eu vi. Então eu pensei que pudesse ouvir uma vaca fazendo um som diferente de alta frequência, vindo do campo de milho, fora do celeiro. Então eu fui para fora, mas quando eu estava caminhando para o campo, eu juro pela minha vida que eu comecei a ouvir sons que pareciam ser de pessoas falando ao mesmo tempo. Eu não pensei duas vezes. Eu peguei o rifle de caça e disparei por 2 vezes para o alto. E tudo ficou em silêncio. Pouco tempo depois, após os meus disparos com a arma de fogo, eu comecei a ouvir passos que vinham lá de dentro do milharal. Na verdade, eu não tinha coragem para entrar lá dentro, mas eu tinha que fazer de qualquer maneira. Esta é exatamente a razão pelo qual os fazendeiros têm armas. Eu não poderia simplesmente me esconder dentro da casa com os invasores lá no campo. Eu respirei fundo, pedi proteção a Deus e tomei coragem. Então eu comecei a caminhar pelos cultivos e pude ouvir muitos pares de passos ao meu lado. Eu fiquei ainda mais assustado quando continuei a andar mais a fundo no campo. Então eu parei quando eu vi uma pessoa vestindo uma roupa preta a alguns metros de mim. Levantei a minha arma e disse para ele sair do meu caminho, pois eu não estava blefando. Eu estava pronto para atirar, mas ele não se moveu. Então eu atirei mais uma vez para o alto para tentar assustá-lo, mas ele não se moveu nem 1 centímetro sequer. Então ele realmente começou a andar em minha direção, com os seus braços ligeiramente abertos, como se estivesse me dizendo para baixar minha arma. Eu apontei a minha arma para ele novamente e gritei para que ele fosse embora dali na mesma hora. Foi quando eu percebi horrivelmente que eu estava sendo cercado por pessoas vestidas com roupas escuras iguais às dele, como pelo menos outras 6 ou 7 pessoas. Essas eram apenas as que eu podia ver. Quem sabe havia mais, e quando o homem se aproximou de mim, eu percebi que todos eles estavam usando uma espécie de máscara. O homem parou de se aproximar quando eu comecei a recuar. Todos ficaram em silêncio por um momento. Eu não posso explicar o medo que eu estava sentindo naquela hora. Pensei que iria ser morto. Foi quando todos eles começaram a cantar algo. Não consegui entender,
parecia uma língua estranha, mas o canto quase parecia uma música, e eu comecei a me perguntar se eles estavam prestes a realizar algum tipo de ritual doentio comigo. Foi então que eu aproveitei a oportunidade para correr o mais rápido que eu pude por algumas fileiras de milho. E quando eu vi que eu estava muito cansado, eu parei e disparei cerca de 6 vezes na direção deles. Eu ouvi muitos passos sendo movidos na direção oposta. Finalmente eu os assustei, pensei comigo. Eu corri de volta para a casa dos meus avós. Eu parei e vi algo no chão, algo que me assustou muito. Havia uma cabeça de vaca no meio de um círculo de velas. Eu queria vomitar, e assim que eu cheguei de volta a casa, com certeza eu acabei fazendo isso. Eu peguei o telefone da casa dos meus avós e liguei para a polícia. Eu contei tudo que eu sabia para o operador da melhor maneira possível. Ele disse que uma viatura estaria em minha casa em breve. Depois que desliguei o telefone com a polícia, liguei para os meus pais, explicando toda a situação, e pedi para que eles viessem me buscar. O meu pai disse que estaria em casa em 1 hora. Eu sentei lá em cima no quarto do meu avô, tremendo e chorando ao mesmo tempo, esperando uma eternidade até que finalmente eu ouvi um carro da polícia lá fora. Corri para fora e nunca me senti tão feliz em toda a minha vida. Eu contei tudo para o policial. Ele procurou um celeiro e depois foi lá no milharal e acabou encontrando no percurso a cabeça da vaca com as velas. Depois disso ele chamou uma equipe de busca, já que agora isso era uma cena de crime ativa. Quando os meus pais chegaram, eu e o primeiro policial conversamos com eles sobre tudo o que havia acontecido. Finalmente os meus pais me levaram para casa depois do ocorrido. Já os meus avós levaram muito a sério e, é claro, instalaram um sistema de câmera de segurança de alta tecnologia por toda a fazenda. Quem sabe que tipo de grupo era aquele? Mas claramente eles estavam fazendo algum tipo de ritual de sacrifício de animais ou algo assim. Eu simplesmente dei o azar de ter ficado sozinho em casa naquela fazenda enorme, no qual eles escolheram para fazer aquelas atrocidades. A minha esposa Clara e eu possuímos uma fazenda no Rio Grande do Sul, onde principalmente cultivamos uva. Isso foi em agosto de 2018, em uma noite levemente chuvosa. Clara e eu passamos toda a nossa vida na vida da fazenda. Realmente tudo o que sabemos. Claro, a vida na fazenda em Monte Belo do Sul significa muito espaço e poucas pessoas. Nossos vizinhos mais próximos, o George e o David, estavam cada um a cerca de meio quilômetro de distância em direções opostas, que também são agricultores da região. Com pouca coisa acontecendo por aqui, é fácil se tornar amigo dos seus vizinhos. A minha esposa e eu frequentemente convidamos tanto o George quanto o David e suas esposas para virem aqui na nossa casa. Nessa noite de fim de semana, que parecia bem normal, tivemos a visita do George junto da sua esposa para tomarmos uns drinks. Todos nós ficamos bastante bêbados enquanto jogávamos jogos de tabuleiro. Eles foram embora por volta de 1 hora da manhã. Felizmente, é uma linha reta de 2 minutos dirigindo para casa. Eu e a minha esposa continuamos bebendo assim que eles foram embora. Fomos bebendo um pouco mais de vinho, enquanto assistíamos um dos nossos filmes favoritos. Estávamos começando a ficar cansados e definitivamente sentindo os efeitos da bebida. Com um vinho, provavelmente iríamos apenas dormir no sofá. Foi então que de repente ouvimos uma batida na porta da frente da casa. Uma batida na porta a esta hora era bem incomum, pensei comigo. Na verdade, nunca havia acontecido antes, mas acompanhada pelas batidas, pensamos até que poderíamos ter ouvido uma voz dizer algo bem baixo.
Eu baixei o volume da TV e esperamos acontecer novamente. Cerca de uns 20 segundos depois, outro conjunto de batida na porta, seguidas por uma voz abafada dizendo que precisava de ajuda. Eu estava prestes a levantar e abrir a porta, quando a Clara sacudiu meu braço. Eu olhei para ela e ela fez uma careta e balançou a cabeça dizendo: "Não, não vá." Sussurrei que eu só iria perguntar quem era. E ela respondeu que eu não deveria deixá-los saber que estávamos em casa. Mas as chances eram de que ele já soubesse que nós estávamos em casa. Então fui até a porta e perguntei quem era. A voz do outro lado disse através da porta: "Oh, graças a Deus! Vocês podem abrir a porta? Estamos perdidos, por favor, nos ajudem." Então eu perguntei: "Quem são vocês?" E a voz respondeu: "Minha esposa e eu." Eu perguntei novamente: "A sua esposa pode dizer alguma coisa?" Houve-se um silêncio por alguns segundos. Então perguntei novamente: "Amigo, você ouviu a minha pergunta?" Em seguida, a mesma voz respondeu: "Sim, mas ela não se encontra aqui agora." Foi aí que eu comecei a perceber que algo estava errado, e a voz parecia um pouco diferente, como se fosse um homem tentando fazer uma voz feminina. Na mesma hora eu dei um sorriso de nervoso e perguntei: "George, é você, cara?" Eu perguntei porque o George é um grandalhão e, estando bêbado, não seria incomum para ele fazer algo assim. Em seguida a voz respondeu de volta: "Sim", em uma voz ligeiramente mais profunda agora. Eu senti quase com alívio, acreditando que era realmente o George. Mas não queria abrir a porta ainda, antes de confirmar. Ter alguém batendo a sua porta tarde da noite aqui, alegando estar perdido, não acontece, não é uma coisa normal. E foi uma situação que acendeu um sinal de alerta para mim. E através da porta eu perguntei: "Então me prove, qual é o nome de sua esposa?" Foi então que uma voz desconhecida respondeu: "Essa é uma pergunta difícil, meu amigo." O meu sorriso desapareceu e eu fui pegar o meu celular para ligar para o George, pois a Clara estava assistindo tudo e dizendo que deveríamos chamar a polícia. Foi então que eu disse: "Espere, Clara, espere, por favor." O telefone tocou umas 3 vezes antes do George atender. E eu perguntei a ele: "O George, me responda com sinceridade, meu amigo. Você está na minha porta agora? Está aqui na frente da minha porta?" E o George respondeu que não, que ele não estava. Eu disse a ele que havia alguém na minha porta da frente, tentando me enganar para fazer com que eu abrisse a minha porta. E ele disse que viria o mais rápido possível e desligou o telefone. Eu não sei se era sacanagem de algum amigo nosso, realmente eu não sei dizer. Mas que estava tudo muito estranho, isso com certeza estava. Eu já estava ficando com bastante medo. Assim que eu terminei de falar com George, novas batidas na porta surgiram novamente. E eu gritei: "Olha, quem está aí? Fique sabendo que eu tenho uma espingarda esperando por você, se você não sair daqui agora." E uma voz respondeu do outro lado: "Nós só estamos tentando usar um telefone. É tudo o que precisamos." A Clara não aguentou. Ligou para o número da polícia de Monte Belo do Sul, o que aqui leva um tempo extremamente longo para a polícia chegar no local. Foi então que começamos a ouvir passos de pessoas andando em torno da nossa plataforma de madeira que envolve a nossa casa. Na verdade, percebemos que não era apenas uma pessoa que estava ali. Na verdade, eram mais pessoas. Eles pararam em uma de nossas janelas, que continha uma das persianas fechadas, e ouvimos um deles tentando levantar a janela. Isso fez com que a Clara, que ainda estava no telefone com o policial na linha, gritasse: "Nos deixe em paz, pelo amor de Deus." Eu segui o exemplo e gritei também com todas as forças dos meus pulmões. Em seguida eu disse: "Eu vou atirar em você." Até que eu demorei um tempo para pensar em correr
até o andar de cima para pegar a minha arma que estava no armário. Literalmente alguns segundos depois, houve mais batidas na porta. E desta vez era a voz do George gritando: "Abre a porta, pelo amor de Deus!" Eu deixei o George entrar, que também trouxe a sua arma. Ele disse que não viu nada e nem ninguém ali no local. Quando ele chegou, ele ficou conosco até que o policial veio em nossa casa. Ele fez uma rápida inspeção da propriedade conosco e depois foi embora. Levamos em consideração o conselho dele e instalamos uma câmera na frente e outra atrás da casa, algo que nunca havíamos pensado até então. Ainda me arrepia o fato de que a única coisa que impedia quem quer que estivesse no nosso deck da frente naquela noite era apenas uma porta de madeira. Boa noite, o meu nome é Bruno, eu tenho 25 anos de idade, sou de Goiás e moro na fazenda da minha família. Eu ajudo a cuidar da fazenda quando os meus pais estão fora. É apenas uma pequena fazenda familiar, não é uma fazenda comercial ou algo assim. Os meus pais querem que eu assuma a fazenda quando eles ficarem velhos demais para cuidar dela, já que eu sou o filho mais velho dos 3. E o único filho homem. Mas honestamente, eu não quero muito isso para mim não. Eu não me vejo ficando aqui em Goiás a minha vida inteira, especialmente depois de que algo muito estranho aconteceu, e foi em julho passado. Os meus pais estavam em uma viagem romântica, comemorando os seus 30 anos de casamento. Eles iriam ficar por uma semana apenas. Então, eu e as minhas 2 irmãs, Luciana e Morgana, estávamos cuidando da propriedade enquanto eles estavam fora. Não há muito o que se fazer por aqui, há muita privacidade. Na verdade, tem privacidade até demais na minha opinião, exceto por uma noite, quando estava se aproximando a hora de dormir. Minhas irmãs fazem faculdade online e a Luciana estava fazendo um curso de verão e estava em seu quarto no laptop fazendo o trabalho. A Morgana e eu estávamos apenas pendurados assistindo um programa bobo na sala. Os 3 queríamos sair do estilo de vida da fazenda, especialmente eu, já que sou o mais velho e no auge dos meus 25 anos de idade. Uma parte temida da vida da fazenda são os predadores, não apenas os animais, que vêm e comem sua produção, mas sim pessoas que vêm, roubam de você e, acreditem ou não, isso acontece. Não aconteceu muitas vezes conosco, mas acontece. Temos algumas armas em casa, exatamente por esse motivo. Certa vez, nossos 2 cachorros que estavam do lado de fora começaram a ficar loucos no quintal, pois algo havia os assustado com certeza. O meu primeiro pensamento foi sair para o quintal para ver o que estava fazendo eles latirem. Ambos estavam olhando na direção das colheitas. Eles estavam enlouquecidos. Eu gritei para que eles ficassem quietos. Em seguida, eles ficaram em silêncio. Eu fiquei bem na frente das colheitas e escutei. Eu ouvi um assobio vindo de dentro do milharal. Sem dúvida, um assobio humano. Esta foi a primeira vez que eu experimentei um invasor na propriedade sem que o meu pai estivesse aqui, e tive que correr para pegar uma de suas armas. Os cães começaram a latir novamente. Eu disse para as minhas irmãs que alguém estava do lado de fora, lá no milharal, e que eu tinha que ir atrás. Então elas me disseram para eu esquecer essa ideia terrível de ir lá dentro do milharal à noite, e me fizeram ver que elas estavam completamente certas. Eu também percebi o quão aterrorizante seria. Então, em vez disso, eu fui para onde os cachorros novamente estavam latindo. Eles estavam latindo loucamente em direção às plantações. Eu apontei a arma para o ar e disparei um tiro, que ecoou na noite, silenciando até os cachorros naquele momento. Também me senti no controle da situação,
e gritei para que saísse de nossas terras o mais alto que eu pude. Sentia que isso resolveria a situação e voltei para dentro de casa. As minhas irmãs estavam rindo, o que me fez rir também. Mas a nossa risada não durou muito tempo, porque os cachorros começaram a latir ainda mais alto dessa vez. Voltei para o lado de fora, pronto para fazer a mesma coisa novamente. Mas senti o meu coração sair pela boca quando vi aquele homem parado a cerca de 5 metros dos meus cachorros, bem na frente do milharal. Ele me olhou e eu gritei na hora: "Ei, quem é você?" No momento em que ele correu para dentro do milharal, eu comecei a correr e disparei outro tiro para o ar. Eu parei ao lado dos cachorros, mas não havia chance de eu entrar lá dentro do milharal naquela noite. Eu também não iria deixar os meus cachorros lá do lado de fora. Eu desamarrei suas correntes e os levei para dentro de casa. Eu avisei as minhas irmãs que alguém estava rondando o milharal. E o que fizemos? Lógico, chamamos o nosso pai. Ele me disse que eu tinha que ser o homem da casa e proteger as minhas irmãs. Ele me recomendou para que eu disparasse outro tiro de advertência, se caso aquele homem voltasse. Depois disso, todos nós fomos para os nossos respectivos quartos. As minhas irmãs levaram cada uma um dos cachorros para os seus quartos, e eu levei a arma para o meu quarto, só porque estávamos todos um pouco assustados com tudo aquilo que estava acontecendo. Deixei a janela aberta enquanto eu estava deitado na cama assistindo um filme no meu laptop. Foi aí que ouvi um assobio novamente vindo do lado de fora. Eu corri para a janela e olhei para fora, para ver alguém caminhando lentamente na grama. Então, como se tivesse um sexto sentido, ele parou de caminhar e virou e olhou para a minha janela, ainda assobiando. Foi então que eu pensei na hora: esse cara claramente está tentando me assustar. Mesmo quando eu deixei claro que eu tinha uma arma. Em seguida eu corri para pegá-la na cama e apontei pela janela. Disparei na grama a alguns metros de distância dele. Foi de propósito, eu quis errar o alvo. E é claro, isso acabou com um pequeno show de horror que ele estava fazendo, pois ele correu para fora de vista da minha janela. Ele correu em direção à frente à minha casa. Desta vez ele não voltou. Ele teria que ser um tolo para voltar depois disso. Em seguida eu disse para as minhas irmãs o porquê que eu havia atirado e garanti a elas que ele não voltaria mais. Nunca descobriremos quem era e o porquê daquilo tudo. Poderia ter sido algum adolescente bêbado que mora por aquelas regiões ali perto da gente que estava tentando nos assustar. Ou poderia ter sido também uma pessoa realmente perigosa. Boa noite, pessoal. O meu nome é André e desde quando eu era mais jovem, todo verão eu fazia a mesma viagem de carro, de aproximadamente umas 6 horas para a casa do lago, no qual um dos meus tios possuía no interior de Minas Gerais. Em algum momento da minha infância, até que virou tradição para basicamente todos os filhos da minha avó materna irem para lá, para passarem uma espécie de mini férias juntos. Foi divertido, eu nunca realmente odiei isso. Eu teria até muito tempo para passar com os meus primos, alguns dos quais eu era bem próximo. Realmente, a única parte no qual eu não gostava era a viagem para chegar até lá. Como eu disse, levavam 6 horas, o que pode não parecer muito,
Mas quando você está fazendo a viagem sozinho, sem nada para manter a sua mente ocupada, essas 6 horas parecem uma eternidade. Não importa quem você seja. De qualquer forma, toda essa história aconteceu quando eu estava fazendo a viagem anual para a casa do meu tio. Geralmente eu tento fazer a viagem durante o dia, mas este ano específico, é claro, eu havia acabado de sair de um longo turno de trabalho. Eu estava sendo esperado na casa logo na manhã seguinte, então isso me obrigou a fazer uma viagem durante a noite, o que eu não estava exatamente animado para fazer. A rodovia que eu usava durante a maior parte da viagem havia quase nenhuma atividade durante o dia, quanto mais à noite, sem contar que passava por uma vasta mata densa e cheia de árvores compactas. Acredite ou não, eu costumava fazer a viagem toda sem parar, mas dessa vez eu não tive escolha. Eu estava perto da metade da viagem, quando eu percebi que o medidor de combustível estava praticamente vazio. Isso me irritou muito, pois eu havia deixado meu irmão pegar o meu carro enquanto eu trabalhava, e ele tinha me dito que havia colocado combustível. Então ele esqueceu ou ele estava simplesmente mentindo para mim. Enfim, eu comecei a prestar atenção nas placas de saída, procurando algum posto de gasolina. Pelo que parecia, eu não iria muito longe não. Eu não tinha realmente o luxo de escolher qual posto de gasolina parar. Então eu estava apenas planejando para o primeiro que eu visse. Após alguns minutos, finalmente eu vi uma placa indicando um posto de gasolina na próxima saída. Embora a placa fosse velha, porém deu para eu ler os dizeres. E dizia: posto de gasolina na próxima saída. Bom, era um pouco suspeito, mas as pessoas fazem as mesmas coisas com as barracas de frutas nas estradas. Então eu acabei ignorando a estranheza. Saí na próxima saída, mas eu não vi nada de imediato. Continuei dirigindo, até que a estrada passou de asfalto liso para a estrada de terra batida, e ainda por cima, cercada por árvores em ambos os lados, eventualmente iluminada pelos faróis do meu carro. Foi então que eu consegui avistar um prédio de posto de gasolina ao lado direito da estrada, mas logo percebi que o lugar parecia 100% abandonado, como se não estivesse aberto há anos. As bombas de gasolina foram removidas e a maioria das janelas do prédio estavam completamente quebradas. Até o telhado estava desabando. Foi então que eu tive a certeza que não havia como eu conseguir gasolina ali. Eu olhei para o meu medidor de combustível e vi que provavelmente eu não conseguiria andar mais 1 quilômetro sequer, pois eu já estava andando com meu carro na reserva já há um bom tempo. Basicamente, eu já havia desistido de tentar alguma coisa. Foi então que eu liguei para o serviço de assistência automotiva e informei a minha localização da melhor maneira possível. Em seguida eu desliguei o carro e esperei. Eu não esperava que fossem rápidos, quer dizer, eu estava praticamente no meio do nada. Então tudo que eu pude fazer foi sentar e esperar. Isso durou mais ou menos uns 30 minutos. Os meus olhos finalmente começaram a se ajustar à escuridão em que eu estava. Então eu comecei a olhar para o prédio do posto de gasolina abandonado de dentro do meu carro. Eu não sei se os meus olhos estavam me enganando ou o quê, mas eu juro que eu podia ver um movimento dentro daquele prédio. Foi então que eu comecei a entrar em pânico, sabendo que eu não seria capaz de ir longe se houvesse algum tipo de ameaça por perto. Mantive os meus olhos no prédio, esperando provar que eu estava completamente errado. Foi quando uma voz distante gritou em um sussurro: "Ei, amigo! Ei, amigo, vem cá! Olha aqui! Ei!" Eu tinha as janelas do meu carro abertas, só um pouquinho por causa do calor, então eu pude ouvir perfeitamente. Os meus olhos imediatamente se voltaram para onde a voz veio. Havia uma figura parada perto, lá do lado esquerdo do prédio. Eu estava congelado, com meu coração batendo em meus ouvidos. Depois de alguns segundos, aquela figura começou a andar em direção ao meu carro, mas novamente eu estava congelado. Eu senti que eu não podia fazer nada.
Quando ele se aproximou o suficiente da janela do passageiro, ele sussurrou: Ei, você está procurando o quê? Gasolina? É isso? Eu poderia te dar de graça. Foi nessa hora que eu pude ver que o cara estava vestido com roupas de inverno. Ele parecia muito um sem-teto. Bastante assustado, eu respondi: Tô precisando de gasolina. Foi então que o estranho cara explicou que tinha um recipiente dentro do prédio abandonado e que estava disposto a me dar de graça, mas com uma condição: eu teria que sair do meu carro e segui-lo. Depois de alguns segundos respondi simplesmente dizendo não, que eu não iria. Eu não sabia o que mais dizer. Não havia como sair da segurança do meu carro trancado para entrar em um prédio abandonado com aquele cara. O cara então não reagiu, e se ele tinha algum sorriso antes, agora o sorriso havia sumido. Ele estava apenas parado olhando para mim. Ele parecia uma estátua e tinha uma expressão vazia, mas um pouco frustrada. Isso durou pelo menos 1 minuto. Eu realmente não queria dizer mais nada para aquele cara. Foi quando eu ouvi o som mais aliviante que eu poderia ter ouvido naquele momento. O som de cascalho sendo esmagado sob os pneus do caminhão de reboque que se aproximava. A cabeça do cara se virou instantaneamente na direção do caminhão e ele correu de volta para o prédio e para a mata. Enquanto ele fazia isso, eu tive a visão mais inquietante da minha vida. Pelo menos 8 outras figuras se levantaram por detrás de um conjunto de arbustos logo na frente do prédio e que também começaram a correr para a mata. Essas eram as pessoas com quem eu sem dúvida teria entrado em contato se eu tivesse concordado em pegar esse suposto recipiente de gasolina grátis. Passaram-se alguns segundos quando o homem do caminhão do reboque se aproximou da minha janela com uma expressão completamente confusa no rosto. O cara era grande. Eu acho que pelo menos ele deveria ter 1,80 e uns 110 quilos. O homem do reboque me perguntou se foi por acaso eu que tinha o chamado. Eu disse que sim. Então ele me perguntou novamente: quem eram aquelas pessoas que acabaram de correr para a mata? Foi aí que eu expliquei toda a situação e o quão assustadora ela tinha sido. Ao ouvir o ocorrido, ele se ofereceu a ligar para a polícia mais próxima da cidade, e foi o que fizemos. Ele rebocou o meu carro e fomos embora antes dos policiais chegarem. No entanto, no dia seguinte, eu fui informado de que ninguém havia sido encontrado. Essa noite me assombra desde então. Um homem com quem eu falei provavelmente estava tentando me atrair para alguma espécie de armadilha. O que era isso, no entanto, eu não sei, mas você tem que considerar que eu estava em uma estrada de terra vazia próximo à mata, a quilômetros de qualquer cidade ou casa. Não foi nada bom. Eu também não entendo por que haviam tantas pessoas envolvidas. O que eu sei, no entanto, é que eu sou grato pelos caminhões de reboques das empresas de seguro. Se não fosse a seguradora me ajudar, quem sabe o que teria acontecido. O meu nome é Roberto e tudo isso aconteceu há alguns anos atrás. Foi em algum momento em julho, no qual eu decidi fazer uma viagem de carro improvisada por um dia. Eu sou bastante interessado em turismo e havia alguns lugares um pouco próximos que eu ainda queria visitar antes de ter que voltar para a faculdade em agosto. O plano era acordar cedo para começar a viagem de carro e ver alguns lugares diferentes durante o dia e finalmente começar a viagem de volta para casa por volta das 9 horas da noite. Eu pensei que dessa forma eu poderia maximizar o meu tempo sem ter que pagar por algum hotel ou algo assim. A viagem até lá foi boa. Foi a viagem de volta que foi uma história diferente. Acabei saindo por volta das 10 da noite e a estimativa era que eu levaria cerca de 4 horas e meia para chegar em casa. Eu já tinha feito cerca da metade do caminho quando eu comecei a ficar cansado e ao ponto em que eu estava me tornando perigoso para dirigir. Eu disse a mim mesmo que na próxima parada de descanso que eu visse,
Eu iria parar e tirar uma soneca de 1 hora antes de voltar a dirigir. Dessa forma, eu ainda conseguiria chegar em casa em um horário razoável. Então foi isso que eu fiz. Quando eu vi um ponto de parada, eu entrei no estacionamento. A primeira coisa que eu notei foi a falta de carros. O lugar estava completamente vazio. E se não fosse por algumas luzes acesas, eu teria pensado até que o lugar estivesse abandonado. De qualquer forma, eu inclinei o meu assento para trás e coloquei um alarme para despertar em 1 hora. Acordei rápido quando o alarme tocou e percebi que teria que sair do carro, já que agora eu precisava usar um banheiro. Eu comecei a caminhar em direção ao prédio que continha alguns banheiros públicos. Quando eu entrei, eu encontrei os banheiros, abri uma das portas e após uns 30 segundos lá dentro, de repente eu consegui ouvir alguém falando do lado de fora dos banheiros no corredor. Isso acabou me surpreendendo muito, já que eu não havia escutado a porta principal abrir e apenas 1 minuto atrás o meu carro era o único no estacionamento. Eu não conseguia ver como alguém poderia estar aqui. Foi quando a porta do banheiro se abriu. Eu estava um pouco tenso, mas percebi que provavelmente era apenas outra pessoa comum que de alguma forma eu não tinha notado. Eu estava pronto para sair, quando eu ouvi batidas leves na porta do compartimento. Eu respondi de forma meio que desajeitada dizendo: "Oi, o banheiro está ocupado, amigo, espera aí." Porém não houve resposta. Foi um completo silêncio. Eu estava mais nervoso agora, lógico. Então eu decidi ficar no compartimento até que ele saísse. Foi então que eu notei um olho que estava me olhando pela fenda da porta do compartimento. No caso, na porta do banheiro. Quando os nossos olhos se encontraram, o cara começou a gritar e bater implacavelmente a cabeça na porta. Ele fazia um escândalo danado, parecia que a cabeça dele ia partir, de tão forte que eram as cabeçadas. Pensando rápido, usei todo o meu corpo para bater na porta, arrombando a porta e derrubando o cara no chão. Eu corri o mais rápido que eu pude para fora do banheiro em direção ao meu carro, que estava a cerca de uns 10 metros de distância do banheiro, quando eu ouvi a porta principal sendo arrombada atrás de mim. Esse cara estava me perseguindo. Finalmente eu cheguei no meu carro e comecei a dar a ré desesperadamente, mas o cara conseguiu me alcançar e conseguiu bater com seu corpo no meu carro enquanto eu acelerava. Olhei no retrovisor e à medida em que me afastava, eu via o cara se levantar como se nada estivesse acontecido. Ele apenas estava ali olhando para mim, ele estava olhando em minha direção. Eu estava extremamente abalado e incapaz de processar o que havia acabado de acontecer comigo. Honestamente, eu não sabia nem o que pensar naquela hora, pois você sempre ouve histórias loucas como essa, mas nunca pensa que isso realmente pode acontecer com você. Provavelmente eu estava indo a mais de 30 km por hora acima do limite de velocidade e pelo resto do caminho até a minha casa. É até desnecessário dizer que eu não estaria dormindo ao volante. Eu estava agora completamente cheio de adrenalina. Ainda não faço ideia de quem era aquele cara, de onde ele veio e qual era o problema dele. Embora, se eu tivesse que adivinhar, eu diria que provavelmente era algum morador de rua que não estava bem da cabeça. Mas por outro lado, um morador de rua estaria bem distante, praticamente no meio do nada, próximo da rodovia. Bom, para mim isso não faz muito sentido. Tudo que eu sei é que nunca mais parei em alguma área de descanso, e desde então eu pretendo continuar assim. Todos os anos nas férias, a minha família alugava uma casa agradável para poder passar as férias. Éramos muitos que participavam, e eu não era a exceção. Eu sempre aguardava com expectativa essa parte do ano, pois todos decidiram alugar uma casa no interior de Goiás. Eu iria direto da faculdade, então eu estaria dirigindo sozinho. A viagem seria cerca de 8 horas, sendo que eu teria uma parte da estrada completamente deserta no meio do nada.
Quando eu estava a cerca de 5 horas de viagem, já estava completamente escuro lá fora. Literalmente tudo que se podia ver era o que estava diretamente à frente dos faróis. Era um pouco assustador, porém relaxante ao mesmo tempo. É difícil de explicar. Você tem que experimentar para entender o que eu estou falando. Foi então que eu comecei a notar um carro que estava atrás de mim por algumas horas. Normalmente, quando você está na única estrada no meio do nada, não liga se um carro te segue por horas a fio. Não é tão estranho assumir que eles estão apenas indo para a mesma cidade, mas dessa vez parecia diferente. Eu comecei a notar o carro se aproximando mais e mais da minha traseira, como literalmente a cerca de 1 centímetro de distância, antes de abruptamente recuar para se fazer a mesma coisa de novo. Isso iria continuar por mais um tempo, e quanto mais durava, mais inquieto eu me sentia. Quero dizer, eu estava começando a me assustar genuinamente. Se esse cara realmente quisesse apenas ir mais rápido, ele poderia ter me ultrapassado há horas atrás. Isso continuou ainda por mais um tempo, quando à frente eu realmente vi um carro da polícia que estava estacionado ao lado da estrada. Eu estava decidindo parar, porém uma parte de mim sentiu que eu estava apenas sendo paranoico sobre toda a situação. Mas em minha última análise, eu decidi que eu pararia de qualquer maneira. Foi então que eu parei ao lado do policial e ele me perguntou o que eu precisava. Eu contei tudo o que havia acontecido. Também disse a ele que eu poderia estar apenas sendo paranoico, mas surpreendentemente, ele levou minhas reivindicações muito a sério. Ele explicou como, na verdade, não é incomum para motoristas desavisados serem alvos de terem seus carros roubados nessas estradas desertas. Em seguida, ele se ofereceu para me seguir como uma forma de me sentir mais seguro. E é lógico que eu aceitei a oferta dele, e assim fizemos. Isso durou alguns minutos antes de, perturbadoramente, eu poder ver o tal carro misterioso que estava me seguindo, agora estava à minha frente. Ele estava no acostamento da estrada. E assim que viu o carro da polícia me seguindo, ele acelerou na outra direção, e não muito tempo depois, o carro da polícia deixou de me seguir e virou-se para perseguir o veículo com as luzes e sirenes ligados. Eu estava novamente sozinho naquela estrada. Eu vi que as suspeitas do policial estavam completamente corretas. Por que o carro estaria esperando por mim? E uma pergunta melhor, por que ele teria fugido da polícia? Todo esse pensamento ainda me assombra até hoje. Ainda não sei se o carro foi pego ou se escapou. Nunca soube o nome do policial, mas quem quer que ele fosse, sou extremamente grato a ele. Ainda penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse parado para falar com ele. Ah, o Natal, época do ano de fazer as pazes, comprar presentes, comemorar com a família e amigos. É considerado o melhor feriado para a maioria das pessoas. Bom, exceto para mim. Eu sou a exceção. E eu irei explicar tudinho para você nesse relato. Boa noite a todos, o meu nome é Bernardo, eu tenho 30 anos de idade e moro no Rio de Janeiro, capital. Hoje eu irei contar para vocês algo bizarro que me marcou profundamente em uma madrugada de Natal. Antes de tudo, deixa-me te fazer uma pergunta. Você acredita mesmo que Papai Noel é representado pela imagem de um bom velhinho? Bom, vamos ver se você continuará com essa mesma concepção de Natal até o final deste vídeo. Então, eu mudei a minha percepção a partir do ano de 2002. Naquele ano, eu tinha apenas 10 anos de idade.
A minha família havia se reunido na véspera de Natal na casa dos meus pais. A casa estava bem cheia, pois os meus avós, tios e tias e primos e alguns amigos próximos da família haviam se reunido naquele Natal. Pois neste Natal específico estava sendo bem diferente, pois estava sendo feito pela primeira vez em nossa casa, pois os meus pais haviam comprado de pouco. Então, toda a confraternização foi feita lá. Eu estava muito feliz, pois haviam colocado uma grande árvore de Natal na sala da nossa casa. A mesma estava toda enfeitada. Eu estava muito ansioso para receber o meu presente, até mesmo porque o meu tio Pedro havia me falado que o Papai Noel naquele ano iria na minha casa. O Papai Noel iria me dar o presente de Natal. Eu me lembro até hoje que eu estava louco para ter um PlayStation 2. Era o videogame sensação da época. Sem contar que um dos meus maiores sonhos era conhecer o verdadeiro Papai Noel, pois eu só vi o mesmo em propagandas de chinelo, propagandas de refrigerante, propagandas de tudo que tinha na televisão era Papai Noel. Todo mundo tinha acesso ao Papai Noel. E porque eu não tinha, aparecia na televisão crianças com presente, crianças com Papai Noel. Infelizmente eu era o único na minha cabeça, eu era o único que não tinha sido contemplado com a presença do bom velhinho. Pois no início do mês de dezembro, eu havia planejado gravar todo o evento na minha casa, pois os meus pais tinham uma câmera que fazia vídeos em VHS, no qual meu pai havia comprado nos Estados Unidos quando ele havia ido a trabalho, pois o meu pai trabalhava na Marinha Mercante e muitas das vezes ele ficava fora de casa por meses. Enfim, então chegamos no bendito dia 24 de dezembro, a véspera de Natal, pois nesta véspera natalina eu estava muito cansado, pois o meu tio Pedro havia me levado para a praia e acabamos ficando o dia inteiro lá. Só retornamos à tarde, umas 5 horas da tarde. E quando foi umas 10 horas da noite, por mais que eu estivesse ansioso para ver o Papai Noel e assim receber o meu presente, pois o meu cansaço havia me vencido. Infelizmente eu acabei dormindo naquela noite. E o pior é que eu estava na intenção de deixar minha câmera gravando o evento em algum ponto estratégico da casa, para eu poder ter a imagem do Papai Noel, pois em minha cabeça eu tinha certeza que eu conseguiria ver o velhinho. Eu planejava obter provas concretas da existência do Papai Noel em minha casa. Em minha mente fértil e infantil da época, eu imaginava mostrar para os meus amigos as minhas evidências. Ah, meu Deus do céu, como eu era ingênuo! Como as crianças imaginam coisas, muitas das vezes sem sentido. Como eu havia dormido, pelo fato de eu ter ficado o dia inteiro na praia com meu tio Pedro, foi então que eu acordei com muita vontade de ir ao banheiro, até mesmo que eu tinha me entupido de refrigerante na noite. E para minha surpresa, estava caindo uma chuva torrencial. Quando eu olhei para o meu relógio, eram 3h30 da manhã. Nossa, eu dei um pulo da cama quando eu vi o horário, pois eu havia perdido o meu encontro com tal Papai Noel. Corri para acender a luz do meu quarto, que infelizmente havia faltado luz, talvez devido à tempestade. Então eu desci as escadas bem devagar, para não correr o risco de cair em meio à escuridão. Eu vi que a confraternização havia acabado. A casa estava em um silêncio medonho. Quando eu estava descendo a escada que dá acesso para o andar de baixo, do nada eu comecei a escutar um som que vinha da sala da nossa casa. Foi então que eu desci as escadas rapidamente, ignorando o fato que eu poderia cair, pois em minha mente poderia ser o Papai Noel entregando meu presente e que finalmente eu iria conhecê-lo. O meu coração batia muito rápido, ele estava acelerado de tanta emoção. Porém, quando eu cheguei finalmente na sala,
eu acabei me deparando com um homem que estava de costas para mim. O mesmo estava flutuando. Os seus pés não encostavam no chão. Ele estava ao lado da árvore de Natal. Ele fazia um som como se fosse de um porco. Naquela hora, mesmo sendo uma criança, eu sabia que aquilo ali não era algo bom e que no lugar do Papai Noel, que eu tanto pedia em pensamentos e até mesmo em minhas orações, não tinha nada a ver com aquilo. Eu me lembro que eu fiquei congelado olhando aquela coisa. Foi quando de repente aquela coisa começou a assobiar bem baixinho, que me fez lembrar uma música. O nome era Noite Feliz, a mesma música no qual toda a minha família cantava nas noites natalinas. Em seguida aquela coisa começou a fazer sons de vários porcos juntos. Foi então que aquela coisa se virou lentamente em minha direção e eu pude ver o seu rosto em meio àquela escuridão, pois ele tinha uma luz própria, porém bem fraquinha, pois o suficiente para eu ver o seu rosto. Foi a pior visão que eu tive em toda a minha vida. Aquela coisa tinha uns olhos vermelhos, pareciam sangue de tão vermelhos que eram. No lugar do nariz eram 2 buracos e a sua boca parecia ser bem inchada. Ele tinha um rosto meio bochechudo. Era muito estranho. Ele me olhava fixamente. Foi então que ele me perguntou: "Não foi você que me chamou? Agora eu estou aqui." E começou a rir. Eu me lembro que eu fui acordado pelos meus pais no chão da sala, em meio à madrugada. O meu terror foi tão grande que eu acabei desmaiando. Os meus pais ficaram sem saber o que havia acontecido comigo, pois depois de um tempo, eu estando mais calmo, eu os informei todo o ocorrido, pois ambos não acreditaram muito no acontecido, dava para ver na cara deles. E depois eu tive a certeza que eles não acreditaram no que eu havia dito. Porém, os dias foram se passando e os meus pais começaram a perceber que realmente havia acontecido alguma coisa de muito grave comigo, pois eu não conseguia mais dormir sozinho, eu não ficava mais na sala para ver televisão, pois eu havia tomado pavor de ficar ali naquele ambiente. Os meus pais, vendo toda aquela minha situação, eles decidiram então me levar para uma psicóloga. E após ela saber o motivo do meu trauma, a mesma também ficou bem assustada. Ela chamou os meus pais e conversou com eles ao meu respeito. Ela os convenceu de que eu precisaria de fazer mais sessões. Enfim, até hoje em dia eu faço tratamento, só que agora eu faço com um psiquiatra. Eu tomo remédios regularmente, pois sempre que chega o Natal, em meu coração dá a entender que aquela coisa vai voltar e vai aparecer para mim novamente. Hoje em dia eu não vejo mais o Papai Noel como um bom velhinho e que vai agradar as crianças com presentes. Não, hoje eu tenho uma nova visão dele. Hoje eu vejo a figura do Papai Noel como uma entidade maligna que se camufla de um bom velhinho para entrar na casa de muitas pessoas ao redor do mundo, fazendo assim portais espirituais que dão acesso aos humanos. As minhas convicções só aumentaram quando eu descobri que no dia 25 de dezembro não celebro o nascimento de Jesus Cristo, pois na Bíblia não se fala sobre isso. Então esta data é celebrada se referindo a alguma coisa que eu acredito que não é coisa boa. Desde quando o nascimento de Jesus tem a ver com demônio Noel? Me desculpe, pessoal. Papai Noel. Pessoal, há muitas coisas entre o céu e a terra no qual nós seres humanos não temos o total entendimento, pois o espiritual está aí 24 horas por dia ao nosso lado. Apenas o mínimo do mínimo teve a infelicidade de ver estes seres. Infelizmente eu acabei fazendo parte da minoria que teve acesso ao sobrenatural. Eu desejo a vocês uma boa noite e que o nosso Criador nos proteja sempre de toda tentativa de maldade contra a nossa vida.
Eu desejo a vocês uma boa noite.